o Macron propõe, no fundo, uma alteração, mexer nas estruturas europeias. É muito difícil pegar numa estrutura e mexer nela. É mais fácil criá-la à partida e depois os erros vão se acumulando. Do vosso ponto de vista, é possível fazer alterações estruturais na forma como as instituições funcionam? Porque ele propõe isso, não é? Propõe as mudanças necessárias ao projeto político que passam por mudanças estruturais. Quer dizer, nós quando aprovámos o Tratado de Lisboa, fizemos algumas mudanças cuja consumação, cuja aplicação prática se está a fazer e em alguns casos ainda não está totalmente consumada. Portanto, há um tempo para o entranhamento e execução dessas mudanças. Estamos agora à beira de discutir uma que é importante e que diz respeito às decisões a tomar por unanimidade e as que podem ser tomadas por maioria qualificada, e que será seguramente motivo de um dos debates mais equivocados e mais desinformados deste período pré-eleitoral e da campanha eleitoral, porque de uma determinada parte do nosso quadrante político vem a ideia de que eliminar a maioria qualificada para questões fiscais é uma tragédia para Portugal. E nós temos vindo a sustentar exatamente o contrário, quer dizer, Portugal tem um interesse estratégico em que países como a Irlanda ou Luxemburgo, etc., não se possam transformar, ou melhor, não precisam se transformar, já são, não possam ser paraísos fiscais em que as grandes plataformas digitais, por exemplo, apostem para pagar menos impostos ou para ter impostos negociados em detrimento dos outros, nesse caso os outros somos nós, e a única maneira de acabar com essa possibilidade é alterar as regras de votação. Portanto, essa alteração vai dar origem a uma batalha, e o que é característico das batalhas na União, gostava de chamar a atenção para isso, às vezes não temos consciência disso quando olhamos a esta distância, é que são sempre fruto de compromissos entre soberanias. Isto é, não há nada que saia do Parlamento Europeu, por exemplo, que não seja fruto de um entendimento entre os dois partidos dominantes no Parlamento Europeu. E, portanto, resulta no compromisso. E na Comissão, que é composta por comissários das várias nacionalidades, dos vários quadrantes com orientações políticas diferentes, de maiorias nos seus países diferentes, é sempre fruto de um determinado compromisso. Depois isso chega aos Estados nacionais e pode ser objeto de uma extraordinária metamorfose, que é transformar em polémico aquilo que era compromisso à escala da União. Nós estamos a ter... Por razões de política interna? Por razões de política interna, porque em Portugal, aliás, estamos a sentir isso de uma maneira bastante forte, bastante visível, não é? Ou seja, o caderno reivindicativo típico de uma oposição consiste habitualmente em dizer os senhores são gastadores e o gasto é terrível, estão com um orçamento absolutamente horrendo, vão ter que prestar contas perante a União, vão ser sancionados, vão entrar em procedimento por déficit excessivo, isto não cresce, etc, etc. Esse discurso é totalmente impossível neste momento em Portugal. Então, o discurso que aparece é um discurso do tipo, sim, nós crescemos pouquinho, devíamos crescer muito mais, o que também não é propriamente um discurso que suscite particular entusiasmo. Mas há um outro aspecto que, quanto a mim, é muitíssimo mais grave e quase nunca é referido. É que o medo do compromisso leva a bloquear decisões que de outra forma seriam feitas. Dou só um exemplo. Quando o Dr. Rui Rio aceitou celebrar um compromisso para levar a cabo um processo de descentralização, foi de imediato acusado
de seguir uma linha de oposição suicida, de traição aos ideais de uma boa oposição e até as resistências internas dos municípios que ficaram de aderir e depois não aderiram àquilo que estava programado e que era desejado e que foi gizado entre as duas lideranças. Ou seja, não só há medo do compromisso, que no entanto é absolutamente necessário, sem grandes compromissos não é possível mover as grandes agendas que conquistamos, como há posições de circunstância. Isto é, há, que sempre foi contra o Serviço Nacional de Saúde, desata a visitar cada centro de saúde, cada hospital, para saber se falta alguma pinça, se algum doente está no corredor, se há alguma coisa terrível, e subitamente as pessoas ficam perplexas, mas então, quem ama o SNS? Na verdade, se dissermos que todos amamos o SNS, a discussão torna-se provavelmente mais interessante e passamos a discutir o financiamento do SMS, que está subfinanciado, e a discutir onde é que isso pode acontecer. Portanto, esse olhar interno que pondere as divergências, mas também a margem de compromisso que pode haver, faz falta no panorama político e, aliás, agrava a necessidade da chamada invenção da agenda rota, da agenda de segunda, da agenda de circunstância. E a agenda de circunstância é perigosa.